extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus por mais um programa A Paz no Seu Lar. Meu abraço, a paz do Senhor Jesus. Obrigado pela sua companhia, pela sua permissão de entrar na sua casa, levando a palavra de Deus, levando o amor de Deus, levando a bênção do Senhor Jesus Cristo, né? Isso que é importante. Todo final de semana, você nesse horário já tem um encontro marcado, onde nós que fazemos o ministério da Igreja Deus é Espírito, temos o prazer de orar por você, de dar uma mensagem, reflexão da palavra de Deus e também de convidar para você vir à igreja, porque a fé é pelo ouvir, e você vindo à igreja, ouvir a palavra de Deus, isso vai repercutir no seu dia a dia, e a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor. Então está no ar nosso programa A Paz no Seu Lar. Eu sou o missionário Francisco de Oliveira, estou sempre com vocês, tanto pela Rede Moriá de Rádio durante a semana. Daqui a pouco a gente volta com a palavra de Deus, com a mensagem de fé e de esperança para todos em nome de Jesus. Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve o começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho, e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta
Muito bem, agora é a hora especial da Palavra de Deus. Nós meditarmos, refletirmos na Bíblia Sagrada, né? Que é o pão da vida. A Palavra de Deus ela é o pão da vida para nós, e quando eu falo em Bíblia, sempre me emociona, principalmente agora nós vamos comemorar a Semana da Bíblia, o Dia da Bíblia, final de ano, né? Realmente já fica, porque nós no Brasil, nós brasileiros temos um grande privilégio, nós poderemos refletir, meditar, ler a Bíblia, usar, pregar. Isso é um grande privilégio que muitos países não têm. E eu sempre digo que muitos esquecem dessa gratidão, né, pastor Paulo? De ser gratos a Deus por esse privilégio. E as pessoas valorizam muito pouco, mas gostaria que você usasse mais a palavra de Deus, lesse mais a palavra de Deus, viesse mais à igreja, porque a fé é pelo ouvir. Você vai ouvindo a palavra e ela vai penetrando no seu coração, tá? Quando você dá lugar, né? E hoje o nosso tema é um tema assim que muito chama a atenção, porque eu conversando com o pastor Paulinho, ele disse: pastor, eu quero falar de um assunto hoje em que é das maiores desgraças do homem ou da humanidade. Eu digo: rapaz, que é isso? Tem tanta desgraça, você vai querer falar da pior que existe? Mas qual é? Ele disse: olha, pastor, em Mateus 24, versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta, eu concordei com ele, realmente, a maior desgraça do ser humano é quando ele esfria no amor. Por que ele esfria no amor? Por causa da iniquidade. O pecado é tão grande que ele deixa de acreditar nas pessoas. Por causa de um, ele começa a desacreditar em todos. É isso mesmo. Né? E isto faz ele esfriar. Quantas pessoas não deixam de ir para a igreja porque, rapaz, fui maltratado lá, bota até culpa no pastor, diz que o pastor não gostou do pastor, o pastor disse uma coisa, o outro irmão, ou qualquer coisa que ele ouviu, ou alguém falou, e ele esfria. Aquilo ali, quer dizer, o amor dele passa, então ele começa a perder até o sentido de viver, né? E isto nós queremos chamar a atenção, que na realidade que hoje haja em você um despertamento de amor ao próximo, né? Amor à vida, amor a examinar as Escrituras, a Bíblia Sagrada mais, né? Que desperte dentro de você o perdão, porque eu só vou amar se eu perdoar, né? E assim por diante, né? Como outras coisas, você sabe, você estava me falando exatamente também, eu queria que você enfatizasse qual é o maior problema das maiores nações do mundo, né? Do primeiro mundo, qual é o maior problema? É interessante, pastor, que nos países que a maior renda per capita é onde há o maior número de suicídios. Agora, por quê? Exatamente porque, pastor, há uma ilusão de que ter dinheiro, ter bens, traz felicidade, traz amor, mas não traz. Porque o número de suicídios é exatamente entre as pessoas de posses. As pessoas mais abastadas do mundo são as que mais se suicidam. Quando não se suicidam, eles praticamente vivem através, como uma cantora, né? Aquela morena, que eu esqueci até o nome dela, assim, ela suicidou-se de tanto tomar droga. Mulher linda, cantora, muito dinheiro, porém, e se suicidou nas drogas. Por quê? Porque, pastor, o amor é algo que tem que vir de Deus. O ser humano, sem Deus no coração, ele não consegue amar. Ele não consegue amar. E Jesus foi enfático, e ele foi muito claro na sua fala, quando ele disse: quando eu voltar, quando eu estiver próximo de voltar, por acaso eu vou achar fé na terra? E ele disse, e nesse versículo aqui também, que o amor iria esfriar, não de todos, mas o amor iria esfriar. Ou seja, se o amor esfria, o que acontece? As relações humanas se decompõem, elas vão se degladiar. O ser humano sem amar, ele só sabe fazer uma coisa, ele só sabe se degladiar. O ser humano que ama, ele compreende. O ser humano que ama, ele aceita.
Mas o ser humano que não ama, ele só sabe degradar, só sabe destruir, ele só, né, sabe ir na pancada. O apóstolo Paulo, só para complementar aqui, ele chegou ao ponto de dizer o seguinte: se eu der meu corpo a ser queimado e não tiver amor, não vale nada, não adianta nada, né? Não adianta nada. Quer dizer, o amor, ele preenche o vazio exatamente que tem dentro do homem. Nós estamos vivendo um período, segundo o Dr. Augusto Cury, ele disse que nunca houve uma geração tão triste como é a nossa geração. O Dr. Augusto Cury, ele se preocupa muito porque ele tem uma escola de sabedoria infantil, e ele trabalha muito infantil, então um adolescente, e ele tem presenciado adolescentes suicidas, muitos adolescentes suicidando, e ele ficou interrogando por quê. E o Dr. Augusto Cury fez um estudo muito grande no mundo, e ele descobriu que há uma geração triste. Os pais dão muito para os filhos, dão carro, dão celulares, computadores, mas não dão amor. Que é o que o homem verdadeiramente precisa, né? Mas como o pai vai dar, pastor, se o pai não tem? Né? Se ele está vazio, né? Ele vai dar o que ele tem. Dinheiro. Né? Porque ele acha que o dinheiro vai preencher aquele vazio dele e, na realidade, nenhum nem outro, né? Exatamente. Daí essa questão, hoje, que nós estamos encontrando aí, da quantidade enorme de adolescentes e de jovens envolvidos com a dependência química. A gente vê a quantidade de 13 até os 30 anos, pastor, a quantidade esse pessoal aí é uma quantidade, um percentual muito grande envolvido com álcool, envolvido com dependência química, e também a faixa etária que mais morre. Por quê? Porque eles estão vivendo tão sem amor. Existem esses bailes, eu estava vendo um baile funk, e eles vão para aqueles bailes, é uma loucura. Ali não é expressão de amor. Ali é a expressão de desamor. Se um pisar no pé do outro, já começa uma briga, acaba, puxa, tira para cima. Né? Aí você vê, por exemplo, aquele fato lá de Santa Maria, em que morreram 270 e tantos jovens. O dono mandou fechar as portas para que ninguém saísse sem pagar. Isso é amor? Né? Então nós estamos encontrando atos desumanos, barbárie humana. Estamos voltando, pastor, ao período da barbárie. Né, da pré-história, onde o homem não tinha noção do que era limite e noção do que era direito. E nós estamos vivendo, sabe por quê? Por falta de amor. Agora, pastor, as pessoas não leem a Bíblia. E até mesmo muitos evangélicos, às vezes, não leem. Então, o problema humano está em não ler as Sagradas Escrituras. E a palavra de Deus, né, que ela, conheceis a verdade vos libertará. Eu me lembrei agora que eu sempre na semana eu gravo meus programas para o WhatsApp, para as rádios, né? E eu sempre aqui louvo até um hino que eu gosto muito assim, olha: eu sinto o amor de Deus dentro de mim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Quer dizer, isso me faz eu pregar, eu estar aqui ao final de semana, é o amor que a gente tem à igreja, aos irmãos, ao povo, ao que não é religioso, porque eu não prego religião. Alguém chega, pastor, o senhor mudou de religião? Não, eu não prego religião, eu prego o Senhor Jesus Cristo, crucificado na cruz, que morreu na cruz por amor a mim e a você. Eu prego um cristianismo. Cristianismo é amar, é o perdão, é sentir o amor pelo próximo. Né? Não, mas as pessoas confundem cristianismo com religião. Né? Na verdade, cristianismo é um estilo de vida. Você observa e Jesus deixou escrito qual seria o estilo de vida que ele quer. E a partir desse estilo de vida, nós então servimos e nós nos reunimos em igreja para fortalecimento de cada um. Tem gente que diz, igreja, eu não vou para a igreja. Não é necessária a igreja, é necessária a igreja. Porque ali nós nos reunimos, nós oramos uns pelos outros, ao reforço, e nós já compreendemos mais a palavra de Deus. E esse amor, pastor, geralmente deve começar a exercitar dentro de casa. Por que a violência é dentro de casa, mesmo na família? Porque falta aquele exercício diário do amor ao próximo, aos filhos, né? A esposa, a família, né? E a gente sabe que o trabalho de Satanás é isso: roubar, matar e destruir. Por que hoje surge uma doença dessa?
que na realidade tenta separar, distanciar o homem, porque ele sabe que o homem tem essa necessidade dessa aproximação maior, ficar próximo, né? Gregário. Exatamente. Né? Ele é então, gregário, ele precisa estar junto. Ele sabe que distanciando o homem, ele vai impedir as bênçãos, quando a Bíblia diz no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É onde Deus ordena a bênção, né? Exatamente. Inclusive, pastor, é bom a gente deixar aqui um alerta, porque às vezes tem pessoas que estão com sintomas do desamor e não conseguem perceber, como por exemplo, a ansiedade. O que precede a ansiedade é exatamente a perda da necessidade, ou seja, a perda da vontade de estar com alguém, de estar na igreja. E esta perca, ela é profundamente afetada e vai gerar uma depressão. Então, se você não sente aquele amor ou vontade de ir para a igreja, eu quero estar ao lado dos meus irmãos, se você perde isso e prefere ficar em casa, então comece a repensar. Se seu filho está se escondendo, não tem um ciclo de amizade, está deixando os amigos, então também se preocupe, comece a conversar com ele. E peça ajuda. Vá ao pastor, nós somos a exposição na Igreja Deus é Espírito, a exposição, vou pedir ao nosso irmão aí, coloque o nosso telefone, nosso celular, pode ligar para nós, nossos endereços estão aí, pode nos procurar, que com certeza nós estamos prontos para lhe ajudar em oração. Oficina Leno-Car. Serviços especializados. Profissionais altamente capacitados para resolver os problemas do seu veículo. Há mais de 10 anos no ramo automotivo, renovando e investindo em tecnologia de ponta para melhor atendê-lo. Serviços com garantia e pontualidade. BR-116, número 3121, quilômetro 8. Oficina Leno-Car. Sempre preocupada em solucionar o problema do seu carro. Fale com Leno pelo fone 99635-3637. Estamos lhe esperando. Divina Delícia, sua casa fora de casa. São mais de 100 opções todos os dias. Cortes especiais na grelha. Delicioso sushi. Na pista de frios, legumes e verduras. Vinhos nacionais e importados. Suco natural de uva e outras delícias. Aos sábados, a tradicional feijoada gourmet, fervida em panela de ferro. Venha degustar o caldinho de feijão. Ambiente agradável e familiar. Rua Euclides Onofre de Souza, próximo ao Via Sul, número 45. Fone 98791-3993. Divina Delícia, sua casa fora de casa. No colégio 7 de setembro, lindo livro orfanato, de fevereiro a novembro, realizamos nosso ideal. Precisamos sem canseira, livre mundo batalhar pela pátria brasileira, pela gleba de Alencar. Quando o livro espalha resplendores numa fronte juvenil, estremece aberto em flores a alma imensa do Brasil. Precisamos sem canseira, livre mundo batalhar pela pátria brasileira, pela gleba de Alencar. Toda a pátria vibra de contente, vendo os moços a estudar. A juventude consciente, glórias mil pode esperar. Precisamos sem canseira, livre mundo batalhar pela pátria brasileira, pela gleba de Alencar. Viva o Colégio 7 de Setembro!
Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie na sua Rádio Moriá. Ligue agora para 3421-1989. 3421-1989. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. 3421-1989. Divina Delícia, sua casa fora de casa. São mais de 100 opções todos os dias. Cortes especiais na grelha. Delicioso sushi. Na pista de frios, legumes e verduras. Vinhos nacionais e importados. Suco natural de uva e outras delícias. Aos sábados, a tradicional feijoada gourmet, fervida em panela de ferro. Venha degustar o caldinho de feijão. Ambiente agradável e familiar. Rua Euclides Onofre de Souza, próximo ao Via Sul, número 45. Fone 98791-3993. Divina Delícia, sua casa fora de casa. O colégio 7 de setembro. Precisamos sem canseira, livre em curva batalhar pela pátria brasileira. Muito bem, antes da nossa oração, nós vamos lembrar que nós estamos dos 40 anos de fundação da igreja, estamos em gratidão ao nosso Deus, comemorando em algumas de nossas igrejas. Já fizemos várias comemorações, mas agora no dia 31 vamos estar em nossa igreja, a Igreja Deus é Espírito, ali do José de Alencar, bairro José de Alencar, lá na direção do nosso irmão presidente Adriano, meu pai do Senhor para ele, sua esposa, a irmã diaconisa Meire, e toda a igreja, no dia 31, no sábado, a partir das 18 horas, todos os irmãos são convidados a estar com a gente ali. E no dia 28 nós vamos estar no Eusébio também, junto com o pastor Aderaldo, pastora Vera, lá também comemorando nossos 40 anos de festa. Você é o nosso convidado, é no último sábado de novembro. Esse agora é o último sábado de outubro, né? E no próximo mês, em novembro, algumas outras festas a gente vai estar com vocês. Mas agora nós temos nosso quadro com o pastor Paulinho. Aconteceu? Aconteceu, pastor. Amém. Aconteceu grande festa para a glória de Deus lá no Horizonte, com a presença do pastor. Eu não pude estar, mas foi muito bom. Deus derramou da sua graça e do seu amor. Um abraço a todos do Horizonte, ao pastor Antônio, pastora Anúbia, são os anjos da igreja lá, né, pastor? Amém. Então, que vocês sintam-se todos abraçados. Mais de 20 anos que eles dirigem aquela igreja lá, né? Nós ficamos muito felizes em ver um trabalho daquele prosperar tanto, né? Você tirou várias fotos, né, lá das igrejas lá, local, né? Falar um pouco sobre o Horizonte no programa seguinte, né? E também, pastor, aconteceu posse. Amém. Algumas mudanças estamos fazendo, né? Estruturais, né? Lá na Água Fria, do Parque Agrafia, tomou posse o cooperador Alexandre e a sua esposa diaconisa Cássia, e lá no Papicu, o pastor Adriano e a diaconisa Meire também tomaram posse. E aqui na sede nós tivemos o prazer de ter o pastor presbítero Erinaldo e a sua esposa, sua digna esposa, Janiele. Né? Eles estão aqui diaconisa, né? Coordenando a sede, estão conosco, sejam bem-vindos. E Deus abençoe a todos. E em breve ele vai estar com a gente aqui na programação. Meu abraço a vocês todos da sede de Fortaleza. Nós temos sempre pela manhã a oração, 7 horas da manhã, aos domingos, e depois o café também, né? Depois do café, todos os irmãos são convidados. E à noite nós temos um culto muito especial, todas dando bênção da prosperidade. E falar em bênção, agora é a hora da bênção, é a hora da oração, é a hora de nós falarmos com Deus. Eu lhe convido a você e quero orar por você que está doente, você que está no hospital, algumas pessoas, membros que estiverem hospitalizados, que estiverem nos assistindo agora. Nós queríamos orar por você em nome de Jesus. Ore comigo. Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, agora eu te peço, Senhor, que onde nós estivermos chegando com esta palavra,
o Senhor possa derramar do seu Espírito sobre esta casa, curar essa enfermidade. Envie o Espírito Santo Consolador para preencher esse vazio dessa pessoa que se encontra oprimido, sem sentido de viver, sem força de ir para a igreja. Meu Deus, haja um despertamento naquele irmão que já está há mais de 3 meses ou 6 meses sem ir para a igreja e até pensa que não precisa mais ir, porque é um cristão, aceitou Jesus. Senhor, mas que possa despertar a fé dessa pessoa, dele ir para a igreja, como diz a tua palavra, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Abençoa todos os pastores desse ministério, abençoa todos os membros também, Senhor, aqueles que têm sido fiel. Senhor, haja um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, uma vontade de pregar a tua palavra. Meu Deus, que nós possamos meditar mais na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que a bênção seja nesta casa, dê paz neste lar, dê a união, dê a comunhão. Eu repreendo o espírito de contenda, de discórdia, de opressão do diabo. Saia em nome de Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, para honras e glória do teu nome, Senhor. Abençoa nossos projetos, Senhor, de emissora de rádio. Ah, Senhor, meu Pai, que seja para a glória do teu nome. Abençoa nosso país também, os pastores que pregam a tua palavra de todas as igrejas. Fortalece e anima, Senhor, e haja um despertamento. Haja onde vai haver um culto hoje à noite, que seja bênção nesta família, nesta igreja. É que eu te peço, Senhor, a vitória e a paz e a graça de Deus na vida de cada um que me ouve agora pela primeira vez mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E muito obrigado, né, pastor? Até o Você próximo domingo, se Deus assim. Próximo final de semana, né, a gente vai estar com vocês por essa mesma emissora, né, para a glória de Deus, orando, abençoando. E não esqueça, você pode nos ouvir durante a semana pela Rede Moriá de Rádio, pelo nosso site www.deusespírito.org, portalmoriá.com, né? Também você acessando Igreja Evangélica Deus é Espírito, você vai encontrar nossas redes sociais em que você pode nos ouvir a pastora Ruth diretamente pela Rádio Moriá 99,7, né? Estamos sempre à disposição, orando por você em nossa igreja. Procure aí uma das igrejas Deus é Espírito e seja abençoado. A paz do Senhor para todos. Amém. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história